Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a passagem que eu mais gosto, que é a passagem que eu mais me identifico. Para mim, essa passagem revela qual é a condição real do homem diante de Deus. E a condição é essa, miserável. Fica mais interessante se a gente considerar que quem escreveu essa passagem foi Paulo falando sobre ele mesmo. Isso naturalmente já contrasta com esse evangelho, onde as pessoas querem endeusar, querem ser endeusadas pelos dons que receberam da parte de Deus, sem saberem que por natureza são miseráveis. Pastores que se gabam do ministério que têm, cantores que se gabam pelo dom que possuem, pregadores que se gabam porque pregam demais, enquanto Paulo, um dos maiores apóstolos, o maior autor do Novo Testamento, um homem com intimidade com Deus o suficiente para ser levado ao terceiro céu, vai concluir sobre ele mesmo: miserável homem que sou. É Paulo, mano, que vai escrever dizendo assim, ó: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. É Paulo que vai dizer em Romanos 8, a carne é inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Ou seja, o que ele está dizendo é que por natureza eu não consigo fazer nada voluntariamente para Deus. E as pessoas podem se perguntar, se eu não consigo fazer nada voluntariamente para Deus, se eu sou tão ruim assim, então por que eu oro? Então por que eu louvo? Então por que eu adoro? Então por que eu busco o Senhor? Paulo também dá essas respostas em Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Ou seja, se Deus não manifesta em mim tanto o querer como o efetuar, eu não vou querer e muito menos efetuar aquilo que Ele quer. A palavra diz que a fé é dom, ou seja, dom é dádiva, presente dado por alguém. Pode pesquisar o significado de dom. E é pra crer em Deus, eu preciso dele. Pô, mano, miserável homem que eu sou. As pessoas acham que Jesus veio salvar pessoas mais ou menos ruins. Não, mano, Jesus veio salvar pessoas completamente ruins. Ser cristão não diz que eu sou melhor do que ninguém, não. Na verdade, só prova a minha miséria, mano. Só quem tá perdido é que procura salvação. Só quem tá em perigo é que procura por ajuda. Só quem tá doente é que procura um médico, mano. Ele que não reconhece a sua miséria também não reconhece Cristo, mano. Até um bebê, mano, a gente precisa ensinar a fazer o certo, porque ele naturalmente faz o errado. Essa é a natureza do homem. Ninguém ensina o bebê a meter a mão no vaso, ele vai por natureza. Ninguém ensina o bebê a comer pedra, ele come por natureza. Ninguém ensina o bebê a meter a mão na tomada, ele vai por natureza. Não pode, não faz. Miserável, mano, o homem que nós somos. Quem nos livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, é assim que Paulo termina. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa fé é que naquele grande dia, Jesus nos livrará do corpo desta morte.